Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do RH para você Cast, o nosso ponto de encontro quinzenal para falarmos dos assuntos mais inovadores, importantes, quentes e atuais do RH. Deixo o convite para que você nos acompanhe tanto no YouTube quanto no tocador de sua preferência e acompanhe também as redes sociais do RH para você, no LinkedIn, no Instagram, para que você fique por dentro de tudo que está rolando, não só aqui, mas também no site, e para que você acompanhe sempre que rolar um episódio novo, para que você fique informado, para que você não perca nada. Combinado? Bom, gente, eu acho que hoje é um dos assuntos, assim, mais em evidência no momento, é um assunto muito forte que está bombando, que é a comunicação do RH com a alta liderança. Quando a gente fala de IA, de humanização, de cultura, como que os recursos humanos levam tudo isso para a alta gestão, como que o RH faz para ser mais protagonista, para sentar na mesa dos decisores. Afinal, o RH fala de pessoas, mas também tem que aprender a falar de números. Mas não sou eu que vou falar sobre tudo isso, e sim uma dupla muito especial de convidadas. Eu começo chamando a Andrea Dietrich, ela que é CEO da Alteia, uma das colunistas do RH para você. Andrea, seja muito bem-vinda. Prazer é todo meu. É muito bom sempre estar aqui com vocês e fazer essa troca, falando aí do futuro dos negócios, principalmente do papel aí do RH tão importante nesse momento de transformação de mundo. Então, prazer também estar aqui com vocês e vai ser muito legal esse papo. Maravilha, seja muito bem-vinda. E agora eu convido também para a nossa conversa a Daniela Catalan, que é CHRO da Pipefy. Dani, seja muito bem-vinda. Oi, gente. Um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar com a Andrea, com o Bruno, participando do RH para você, que eu acho que tem tanto impacto aí na vida de muitos RHs, e falando de um assunto que está tão em evidência, né? Então, quero ajudar um pouco com a minha visão aqui junto com vocês. Muito bom, seja muito bem-vinda também. Bom, gente, eu posso falar por mim, né, acompanhando principalmente as redes sociais de tantos RHs, de tantos profissionais da área, quanto que a gente vê as discussões, as movimentações, para entender qual que é o verdadeiro papel do RH hoje. Muito se discute sobre a humanização, quanto que o RH deve ou não entrar na tecnologia, na IA, o fator cultura, qual que é a grande prioridade do RH hoje. Enfim, são muitas discussões, mas eu acho que uma das principais rolando no momento é como que o RH se comunica com a alta gestão. E é por aí que eu queria começar. Estamos aqui com a Andrea, que é uma CEO, estamos aqui com a Dani, que é uma CHRO, ou seja, a Andrea que anda dando trabalho aí para a Dani, os executivos causando na vida dos RHs. E, Andrea, eu queria começar então a nossa discussão falando exatamente um pouquinho sobre isso. Você sente que os RHs hoje, no momento de levar o seu trabalho à autogestão, entender as suas prioridades, ter relevância na construção de uma cultura, tem essa dificuldade de se comunicar, de trabalhar mais com dados, de entender como equilibrar a tecnologia com humanização. Qual que é hoje o grande desafio do RH para sentar junto na mesa da alta gestão? Muito legal. Eu sou CEO da Alteia, que é uma parceira, né, dos RHs e das lideranças de negócio, então eu ajudo justamente as organizações, as empresas e os profissionais a lidarem com essa mudança de mundo, né? Então eu estou muito junto com os RHs também fazendo essa transformação acontecer. E aí a gente vê aqui um movimento que eu acho que é o grande desafio que a gente está vendo agora, e a Alteia ela traz muito esse olhar, né, da transformação organizacional pela união e integração entre tecnologias humanas e tecnologias digitais, né? E o que a gente vê é que esse momento de mundo, a gente sabe que praticamente todas as organizações estão colocando inteligência artificial dentro dos seus
processos de transformação de negócio. Se não tiver, está atrasado, né? Então, está fazendo parte da estratégia da alta liderança, está lá no pipeline, né, de frentes estratégicas que deveriam ser colocadas em práticas, mas o que a gente vê nas pesquisas é que só 9% das organizações se sentem preparadas, com fluxos preparados, pessoas preparadas, cultura preparada para lidar nesse novo momento. E aí é que eu acho que é o grande desafio e a grande oportunidade para o papel do RH, né, dos gestores de pessoas aí, né, então, dessa área que cuida, que ajuda, incentiva as organizações a se atualizarem no seu processo de como faz o trabalho, no processo de como a gente repensa, né, as nossas funções daqui em diante para esse novo contexto, no desafio de como capacita as pessoas para esse novo momento, né, e o que a gente está vendo é que, assim, hoje, pelo que eu acompanho de dados aqui, a gente vê que 40% das funções do RH estão em processos, né? E só 15% está lá em entrega de valor, em decisões estratégicas, em trazer inovação. E eu acho que esse momento pede uma grande mudança justamente nessa inversão de lógica, né? E aí tem uma oportunidade, um desafio muito grande de repensar esse papel do RH, de trazer muito mais para esse olhar. Então, inverter essa lógica numérica aí, né, de 40%, 50% do seu trabalho, deveria estar sendo ali focado em inovação, em estratégia, em falar sobre entrega de valor, né, e não só em automatizar ou melhorar aquilo que já se conhece, porque a IA pede um repensar muito profundo, né, dos negócios e das funções daqui para frente. Então, eu acho que, só para abrir a nossa conversa, eu acho que é aqui que está a maior lacuna, assim, eu acho que o RH hoje, o que eu percebo, é uma área que acaba sendo uma das últimas a se transformar, quando deveria ser uma das primeiras, e deveria ser a grande propulsora, né, de reinvenção dessas bases estruturais dessa mudança daqui para frente. Bom, e aí daqui a gente depois emenda vários pontos para falar sobre isso. Dani, eu acho que a Andrea trouxe um ponto-chave, né, que é essa questão do RH, de fato, ser uma das últimas áreas hoje a se transformar. Isso não é uma questão de achismo, a gente vê muitas pesquisas hoje que ainda mostram uma certa relutância, principalmente da gestão, em investir no RH, na capacitação, na tecnologia. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e contando também como que é o processo do RH, a visão sobre o RH dentro da Pipefy, como que isso é trabalhado internamente. Boa. Bom, eu só quero trazer um pouco de contexto da área de RH, que eu acho importante a gente lembrar que o RH vem de um passado, né, que é um departamento muito burocrático, com muitos processos, execuções e trabalho de dia a dia muito forte, o cuidar das pessoas, vamos dizer assim, né? E para mim a inteligência artificial vem justamente para atacar isso, né? Atacar com que a inteligência artificial entre e tire essas tarefas corriqueiras, essa parte burocrática no dia a dia, dando espaço para que o RH consiga executar melhor dentro da estratégia, né? E é isso mesmo que a gente faz aqui dentro do Pipefy, né? O Pipefy, sem dar um jabá aqui, mas é exatamente um sistema que cuida de processos, automatiza processos com inteligência artificial. E, para mim, é onde exatamente a gente começou o grande propulsor de colocar inteligência artificial dentro de uma empresa, né? Eu acho que o RH que consegue dar esse primeiro passo, ele consegue ser o grande transformador digital dentro de uma empresa, né? Trazendo esse conceito, essa automatização, esse fluxo melhor, e dá espaço que, a partir disso, você tem dados muito mais concretos e você consegue justamente falar numa mesa de estratégia a mesma língua do CEO, do CFO, porque você vai trazer dados que causam impacto diretamente no negócio. E aí sai daquele RH burocrático, né, pesado, que só fala em cuidar das pessoas, e vem para a mesa estratégica. Eu brinco que colocar inteligência artificial foi a decisão mais humana que eu tomei, porque justamente dá essa força para o RH. E para mim o RH
se ele não ser protagonista disso, ele perde o espaço, porque é ele que conhece as pessoas que estão com mais esses tipos de informação, ele que consegue desenhar um org chart na era da inteligência artificial melhor, ele que consegue desenvolver melhor as pessoas para essas coisas, é o RH que tem todas essas informações. Então, eu acho que se ele entender que ele é o protagonista nessa era, ele vai ganhar muito mais espaço do que antes se falava que não tinha espaço. Dani, mas o que torna tão complexo o RH assumir esse protagonismo? Esse podcast ele faz parte de uma série de gravações que a gente está fazendo que foram muito motivadas pelo aquele ocorrido em maio que viralizou muito nas redes sociais, que foi o CEO da Bolt, o Ryan Breslow, limpando a área de RH sob o argumento de o RH cria problemas que não existem. Eu posso falar por mim que eu fiz uma varredura em fóruns, em redes sociais, para entender a opinião das pessoas sobre isso. E uma coisa que me chamou muito a atenção é que, assim, é claro que dentro de um mundo utópico, o nosso desejo seria só pessoas discordando. Não, como assim? Você está fazendo isso com o RH, falando assim sobre o RH? Mas a realidade foi a de muitos RHs entendendo a situação, muitos RH se vendo dentro de um cenário em que, opa, a minha realidade aqui na empresa hoje, eu posso ser demitido pelo mesmo motivo. Então, por que a gente ainda tem tantos RHs presos nessa argumentação, nesse contexto, presos assim dentro de um passado, enquanto a gente discute tanto o futuro do trabalho? E eu estendo também para você, Andréia, essa discussão no sentido de, poxa, a gente fala de futuro do trabalho, e o RH não chegou no presente ainda. A gente está nesse patamar. Vamos dizer que aquele episódio criou uma crise de credibilidade no RH, né? E tá tudo bem. Eu acho que essa crise existe e a gente vai ganhar mais reconhecendo isso do que se defendendo, né? E não é uma questão, para mim, de má vontade ou de falta de esforço do RH. É que por muito tempo, como eu falei, essa área se acostumou a ser vista como quem cuida de pessoas e resolve problema no dia a dia. Não como também quem está ajudando a decidir o rumo do negócio, né? Então, eu acho que, como eu falei anteriormente, a gente passava tempos no burocrático falando quantos treinamentos eu dei, qual o meu turnover, qual a minha produtividade, qual a retenção dos melhores talentos, ao invés de eu falar o impacto que qualquer número que eu estivesse trazendo gerava em reter os melhores talentos, ou de ter a produtividade, né? Então, eu acho que o que o RH precisa fazer é tentar sair dessa rotina automatizando os processos, né, com o uso da inteligência artificial, para poder chegar na mesa com números, fatos e trazer aquilo que vai impactar diretamente o negócio, que vai impactar no crescimento, na receita, na eficiência, porque quando você consegue traduzir isso, o RH, para esse mundo, você está falando a mesma língua do business, você está falando a mesma língua do CEO, do COO, e eles conseguem entender melhor o impacto das pessoas. Então, é sair desse burocrático para entrar no estratégico mesmo. Muito bom, Andréia. E aí eu acrescento, complementando a Dani, perfeita, que para a gente sair desse lugar, a gente precisa desenvolver novas habilidades que nos permitem imaginar justamente essa reinvenção, né? Então, eu acho que eu trago muito próximo a esse trabalho que eu faço, muito neurociência também, né? A gente foi muito acostumado, a gente aprendeu a operar e nosso modelo mental, ele nos leva sempre às mesmas respostas, né? Porque a gente opera dessa mesma forma há muito tempo. Então, o convite agora, e não só para a RH, tá? Eu acho que a RH sofreu agora uma série de assuntos no mercado que convergiram, né, para essa área ser
o grande ponto, né, de mostrar esta mudança, mas isso está acontecendo em todas as áreas, né? Eu vim do marketing, que é estritamente uma área de negócio, mas também super questionada em várias funções, assim como todas as outras funções da organização. Quem não tiver essa capacidade agora, nesse momento, de parar e repensar o futuro, e não é... E aí eu acho que é a grande falha que a gente está vivendo, né? A gente está automatizando ou melhorando aquilo que a gente já faz, né, dentro de uma lógica ainda industrial, da lógica onde as operações funcionavam até então. A lógica dos negócios, quando a gente fala de um olhar AI first, né, então colocando assim, sobre se o mundo se a empresa existisse agora, começasse a existir agora, se a função de RH começasse a existir agora, neste contexto que a gente está de mundo, como é que seria daqui para frente? Então, é uma outra visão que a gente deveria fazer meio que um desenho de base zero, né? E aí olhar o futuro, tá? Então, como é que essa área tem que atuar dentro desse contexto, olhando lá para frente? E fazer esse exercício de trás para frente depois, de como que eu chego até lá. E não só ficar fazendo pequenos pilotos dentro de um contexto que já não faz mais sentido, né? Então, a gente está, muitas vezes, automatizando uma ineficiência, automatizando um processo que nem deveria mais existir. Mas a gente está colocando a lógica da tecnologia, achando que está fazendo experimentos e pilotos que estão rendendo resultados interessantes. E que, na verdade, não vão servir mais, né? Então, acho que a gente entra aqui habilidades super importantes de imaginação, de abertura de modelo mental, né? De desafiar o status quo, de repensar essa nova lógica de fluxo, de processo, de ter presença desse momento, que é uma coisa que a gente está tão sendo pressionado para resultado de curto prazo, de sair fazendo, de implementar pilotos que nem necessariamente, que eu falei aqui, fazem sentido, numa visão de entrega, e não numa visão de entrega de valor, necessariamente, né? Então, a gente precisa agora ter um momento de realmente parar, pensar, reconstruir, colocar as pessoas na mesa juntas, não só olhar pelas suas funções, as suas áreas, seus crachás, mas pelo aquilo que a gente pode aportar como ser humano num novo contexto que pede presença, pede imaginação, pede criatividade, pede reinvenção, discernimento, né, sobre aquilo que fica, aquilo que vai. Enfim, eu acho que tem um momento de desaprender e aprender muito profundo, que eu acho que é um papel, inclusive, muito especial do RH, né? De, assim, dele viver esse processo de autoconsciência, de aprendizagem, mas que isso vire uma cultura para toda a organização, né? Eu acho que daqui para frente, o que vai fazer os negócios sobreviverem é a sua capacidade adaptativa de aprendizagem. André, mas pegando um gancho nisso que você trouxe, dessa necessidade do RH se reinventar e tudo mais, será que essa responsabilidade hoje de falar a língua do gestor, ela não está muito unilateral? Porque é lógico, né? A gente falando de um mundo ideal e um mundo real, é claro que as áreas, cada profissional tem que mostrar o seu valor, tem que buscar o seu valor, buscar ser compreendido, mostrar a inovação. Só que a gente está num momento também de muita discussão em torno de bem-estar, de novos benefícios. A gente tem todo o pacote geracional, né, com 5 gerações dividindo o mercado de trabalho em um contexto nunca antes vivido. Engajamento discutido assim de uma forma muito mais intensa. Então eu entendo também que até por uma questão de sobrevivência e vantagem competitiva, o negócio vai precisar muito mais do RH hoje, do RH estratégico, não só de um RH operacional. Então, será que não passa também um pouco pelo gestor, pelo CEO, pela alta liderança, incluir o RH nesse processo, ao invés do RH sozinho ter que se movimentar de preciso falar a língua do gestor, preciso mostrar algo diferente? Essa responsabilidade não devia ser um pouco mais compartilhada? Perfeito, Bruno, porque o que a gente está vivendo é um paradoxo, né? Que é justamente a gente falando tanto de humanização, aí eu venho assim de participação de eventos de inovação, né? Teve São Paulo Innovation Week, agora também teve outro evento de inovação aqui acontecendo. Todo mundo fala sobre essa questão da humanização, voltar a ser mais humanos e tudo mais, mas na prática, o que a gente vê é as organizações ainda mais pressionando os seus colaboradores por performance pura.
Né, sem esse cuidado e deixando o cuidado com pessoas que está todo mundo falando, que está todo mundo debatendo, que está todo mundo colocando como tema prioritário, pouco em prática, realmente dentro dos negócios. E o seu ponto é perfeito. E aí não é a função de RH, né? Vamos falar assim, não é a função de RH, mas é o olhar de pessoas mesmo, é o olhar humano, nesse sentido de quais essas novas habilidades a gente precisa trazer para a mesa numa nova lógica de sendo que eu trabalho bastante com ambidestria organizacional, né, que é você trabalhar muito bem com a disciplina operacional do dia a dia, né, do hoje, daquilo que a gente conhece, ao mesmo tempo que a gente inova e traz a disrupção, né, ao mesmo tempo. E quando a gente fala de IA, ela está ali na disrupção, ela tá automatizando tudo que a gente já conhece, ela vai vir ocupando muito esse lugar. Mas para que a gente possa inovar, reinventar e tudo mais, a gente vai precisar trazer essas camadas que até então foram renegadas e não foram debatidas ou desenvolvidas dentro das organizações, que é sensibilidade, que é a inteligência relacional, né, que é discernimento, que eu nem comentei, é a nossa capacidade de autoria, né, de colocar autenticidade em prática, pontos de vista originais. Tudo isso são habilidades e competências que a gente sempre colocou num lugar de soft skills que pouco foram prioridades nos negócios. Então, os CEOs que olharem agora puramente só para performance vão automatizar a operação dentro de um limite, mas para o próximo passo, ele vai precisar de pessoas que tenham outras habilidades e competências, que são essas que eu falei, que até então não foram trabalhadas. Então, ele vai precisar olhar para essas capacidades e competências muito profundas, humanas, e colocar isso como base, como chassi para que a operação alavanque. Então, ele trabalha as duas pontas, né? Tanto performance técnico, operacional muito forte, mas tão importante quanto vai ter que ser trazer esse olhar humano para a mesa, e a RH é o grande espaço, porque é a função que até então trouxe isso de uma maneira prioritária para os negócios, mas também trazendo um desafio aqui nesse olhar, que não é só, e aí não entra só capacitação de treinamentos, né? A gente está falando de trazer isso on the job, trazer essa alma humana, essas novas habilidades para dentro dos processos organizacionais, para dentro da estratégia. Então vai ser essa composição do hard e do soft muito profunda daqui para frente, eu acho, né? E é o que tudo indica. Ô Dani, até sintetizando toda a troca que a gente está tendo, para você, como uma líder de RH, essas habilidades que a Andrea trouxe, elas são o grande desafio que a área já vive e vai viver nos próximos anos, porque eu fico pensando que, poxa, a gente está falando de uma habilidade técnica, é muito mais simples. Poxa, é você aprender uma fórmula no Excel, é muito mais fácil de aprender e é muito mais palpável de aprender. Você vê o resultado ali naquele momento. Opa, coloquei a fórmula funcionou e ponto final. Quando a gente está falando de habilidades comportamentais, isso mexe um pouquinho com o ego também. Então, poxa, como assim eu, como RH, como profissional que tenho anos de carreira, você está dizendo para mim que eu não sei me comunicar da forma certa? Como que você estimula uma pessoa também que tem uma determinada personalidade a se permitir ser mais vulnerável, a ter mais empatia, a ser mais resiliente? Porque quando a gente fala do comportamental, a gente já acha que tem tudo isso, né? Poxa, mas como assim você está questionando a minha inteligência emocional? Então, acho que como uma síntese aqui para falar dessa aproximação de RHs com alta gestão. Essas habilidades, elas são um grande desafio para ter essa troca, para se desenvolver, para mudar de fato esse cenário? Eu vou trazer por duas perspectivas. Eu acho que a Andrea foi super certeira aqui, tá? Eu acho que realmente vão ser as habilidades do futuro. Porque o técnico a gente desenvolve, isso é mais fácil, né? A gente consegue traduzir. Mas as habilidades emocionais, nesse sentido, são mais difíceis, né? E não é um treinamento que vai resolver isso. Mas eu tenho trazer um pouco da minha visão sobre essa questão de cuidado, né, com as pessoas nesse sentido. Para mim, talvez eu seja um pouco mais dura aqui na minha visão, tá?
o cuidado e resultado, para mim, ou a produtividade, não deveria ser coisas separadas. Elas deveriam, para mim, sempre andar juntas, numa mesma conversa. Vou dar um exemplo aqui no Pipefy, a gente tem 2 valores que mostram isso na prática. Por exemplo, é o colaborar com franqueza e ser orientado a resultado. Para mim, eles não são opostos, né? São a mesma atitude em vista de ângulos diferentes. Quando você dá o feedback direto, a gente fala que feedback é um presente, é um cuidado para alguém, é, na verdade, um jeito de você cuidar dessa pessoa e ajudar com que ela se desenvolva nessa inteligência emocional, porque se ela descobre mais tarde que ela não estava indo bem, aí isso fica ruim. E aí, de novo, a tecnologia, ela ajuda bastante nisso. Vamos falar das nossas avaliações de desempenho, né? Ela não pode depender só de uma memória recente do gestor, que naturalmente vai ser sempre lembrar do último mês e não do ano inteiro, né? Então, isso se você tem a tecnologia que te ajuda para essas coisas, você não é mais bonzinho, você é uma pessoa justa. Então, a gente só não pode ter cuidado, né, de essas coisas não virarem relatórios apenas, né, porque senão ela perde força de novo do RH. Então, para mim, o cuidado, a inteligência emocional, você ajudar essas pessoas a terem esse desenvolvimento, se você faz isso de uma maneira melhor, você ajuda as pessoas a desenvolverem e a ter produtividade ou melhores resultados dentro de uma empresa. Então, de novo, para mim essas coisas andam juntas e não separadas. E a inteligência artificial vem para ajudar nesse processo, para abrir espaço para as pessoas se desenvolverem naquilo que é mais difícil, no desenvolvimento delas. Boa. E para a gente finalizar, a gente no embalo de as coisas que andam juntas, como a Dani trouxe, quais seriam as dicas de vocês para que essa combinação RH, liderança, alta gestão, seja uma união, uma ampliação e não um choque? Quais são os hábitos que vocês mais veem hoje que precisam ser mudados? Quais zonas de conforto que precisam ser quebradas? Enfim, acho que resumindo um pouquinho tudo, o que vocês acham mais importante hoje mudar para que de fato o RH seja enxergado de uma outra forma, tenha uma outra postura, assuma uma outra posição, que hábitos não podem mais acontecer. A gente pode começar por você, Andréia, depois a Dani dá uma pincelada final. Acho que e acompanhando alguns reportes e relatórios que têm saído aqui, a gente vê uma divergência entre como o RH se enxerga versus como as outras áreas de negócio enxergam o papel do RH, né? Isso, estamos falando aqui do RH, mas poderia ser para todos os negócios, né? Então, acho que primeiro é uma autopercepção muito real sobre o quão preparados nós estamos, e aí tem divergências muito profundas também entre alta liderança e média liderança, né? Então, a média liderança está sofrendo muito nesse processo de transformação organizacional, de IA e tudo mais. Então, essa anamnese interna, né, de entender assim, quais são essas capabilities que eu preciso criar e construir para, de fato, entregar valor num novo contexto de negócio, né? E aí, quando a gente tem esse processo de autopercepção, a gente começa a ter que pensar como é que eu posso pensar em entrega de valor e não só nas minhas atividades operacionais que eu entrego hoje. Como é que eu reinvento esse papel? Como é que eu projeto essa visão de futuro, né? Então, abrir esse lugar estratégico junto com a autoliderança da organização sobre o que se espera e qual é o papel do RH dentro dessa visão ambiciosa maior da organização, né? Então, acho que tem um repensar coletivo. E depois, eu acho que eu colocaria também mudar as métricas. Acho que as métricas hoje, elas nos jogam para os mesmos lugares, né? Acho que a Dani comentou um pouco sobre isso. A gente fica olhando lá a quantidade de treinamentos, o turnover e tudo, mas será que essas são as novas? Será que realmente essas são as métricas que a gente deveria estar olhando, né? E mudar a métrica muda comportamento, né? Então, como que a gente repensa esse papel num lugar de entrega de valor, de satisfação, de engajamento, de pessoas preparadas para lidar a transformação, de aprendizagem, né? Então, acho que aqui eu coloco
com um ponto também super importante que eu comentei, né? Como é que a RH inspira e desenvolve uma cultura de aprendizagem, que eu falo bastante sobre esse ponto de você saber o que é o erro dentro desse processo, como é que a gente coloca métricas de aprendizagem, de evolução, né, de abrir espaços de diálogos para o não sei e para a gente fazer juntos, né? Isso normalmente a gente vê ainda empresas muito rígidas, né, e muito pouco abertas a essa humildade intelectual da gente dizer não sei e reconstruir do zero. E o novo mundo pede isso, né? Então, acho que é um pouco sobre isso. Anamnese, repensar esse lugar estratégico, repensar as métricas para justamente entrar numa métrica de valor e trazer uma cultura de aprendizagem que começa pela própria área, né? Boa, Dani, passa por aí. Boa, eu vou falar um pouco de como eu estou vivendo isso, né, na prática. Eu acho que eu vou falar e fazer muito link do que a Andrea trouxe aqui. Primeiro é trazer todo mundo junto, sem deixar ninguém de fora, de quem programa, quem cuida do financeiro, do marketing, ao RH, ninguém pode ficar de fora dessa transformação, né? Não tem um projeto isolado de um time. E a gente vai repensar como cada área está trabalhando, porque está todo mundo passando por esse processo, né? Outra coisa, dar segurança para experimentar. Né, as pessoas só tentam coisas novas quando elas não têm medo de errar, né? Então, precisa ser um trabalho de mão dada com TI, com segurança, com as áreas, para eles poderem explorar um pouco de novas ferramentas, novos org charts, novo modelo, novos cargos, coisas desse tipo, né? E uma coisa que eu acho interessante, enxergar as pessoas que estão dentro, né? Não precisa ficar buscando talentos raros no mercado para fazer tudo isso. Todo mundo tem chance de se reinventar, né? Vamos dar espaço para as pessoas, para os curiosos, aqueles que estão fazendo, e a gente vai apresentando projetos e vai dando chance para os outros também, porque todo mundo tem chance no mundo, né? É só a gente ajudar essas pessoas a desenvolver e dar segurança, né? Ninguém pode ficar fora. Boa, muito bom. Pessoal, vou fazer um disclaimer final nessa discussão que vocês trouxeram, principalmente quando vocês trazem estudos, pesquisas. Há algum tempo na RH para você, a gente subiu um conteúdo falando sobre por que a alta liderança perdeu a confiança no RH. Ela tem um estudo muito legal, feito recentemente pela Flash, uma pesquisa feita com CEOs para entender como que eles enxergam a área, e chamou muito a nossa atenção o resultado final ter sido um NPS negativo. E no final, a maioria dos CEOs tem expectativas não cumpridas com os recursos humanos. Então eu acho que vale muito a pena destacar que, por mais que a gente saiba que em muitas empresas a alta liderança não dá brechas para que o RH possa transformar a cultura, possa assumir uma posição diferente, em muitas outras existe expectativa para que o RH faça exatamente isso, quase que sem que haja um pedido direto, de uma forma até um pouco explícita, a esse desejo por um RH diferente, inovador, que construa o seu caminho e que mostre por que merece, de fato, mais protagonismo, seja em cultura, em inovação e também em IA. Meninas, eu agradeço muito a participação de vocês, parabéns por todo o trabalho, obrigado, Andrea, obrigado, Dani. Você que está nos acompanhando, convido você a acompanhar todo o trabalho da Dani na Pipefy, e também a acompanhar a coluna da Andrea do RH para você. O último post, até a data desse podcast, é um conteúdo muito legal falando sobre o uso das IAs pela alta liderança, o uso um pouquinho demais das IAs pela alta liderança, um conteúdo bem bacana. Eu agradeço vocês, agradeço você que está nos acompanhando. A gente se vê, a gente se ouve no próximo episódio. Nos siga nas redes sociais, ative o sininho, compartilhe e a gente continua se vendo aqui nesse ponto de encontro dos RHs. Combinado? Pessoal, muito obrigado. Até a próxima.